Mensagem daquilo que o Senhor tem para falar através da Tua Escritura e que nós saiamos daqui, Pai, com os nossos corações cheios de Ti, Pai. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Oi, gente, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Já era para ter vindo faz tempo, né? Mas aprove ao Senhor que a gente viesse agora. E eu estou muito feliz de finalizar o ano aqui. Eu venho em nome da minha comunidade, auxilio meu marido na Igreja de Cristo Salinas, ele pastoreia lá, e eu auxilio lá no Ministério Pastoral. Nós também desenvolvemos um trabalho com pessoas em condição de rua, que chama Projeto Mais Sopa, já há alguns anos, e, para a glória de Deus, nós vamos agora, em 2021, iniciar uma casa terapêutica lá na Caucaia. E também temos um trabalho no Sertão, já há 9 anos, que chama Projeto Mais Sertão, talvez você já tenha ouvido falar, um trabalho já antigo. E a gente atua no Sertão Central e, mais recentemente, nas comunidades rurais do Trairi. Então, são 2 igrejas sendo plantadas, uma em Quiterianópolis e outra no Urubu, que fica no Trairi. Vocês estão convidados para ir em qualquer ação dessa com a gente. Tá bom? E, para mim, é um privilégio, eu sempre me sinto muito privilegiada mesmo, né, pela confiança do FP e da Ciane, né, em me trazer aqui para ministrar o coração de vocês e partilhar e dividir aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. Eu queria orar mais uma vez, pode ser? Então, feche teus olhos. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor Deus, especificamente a minha vida diante de Ti. Eu te peço por misericórdia que o Senhor me auxilie, Senhor Deus, com clareza para trazer a palavra que você deseja que seja ministrada ao coração dos meus irmãos e ao meu coração, e assim nós sejamos transformados à medida, à estatura, à dimensão do nosso Cristo, aquele por quem vivemos e existimos. Que esse mesmo Cristo receba toda a honra, toda a exaltação e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, vocês estão caminhando no Evangelho de Marcos, não é isso? E o Felipe me passou um trechinho para a gente partilhar hoje. Esse trecho se encontra no capítulo 8. Nós vamos ler os versos 31 ao 33. Se você puder acompanhar a leitura, a minha versão é NVI. E diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém? O Tim Keller, ele afirma que o Evangelho de Marcos transmite algo importante sobre Jesus, que o Evangelho de Marcos não é apenas que nesse Evangelho Jesus não é apenas uma figura histórica, mas ele é uma realidade viva. É um Evangelho muito veloz, não sei se vocês percebem isso na leitura, ele é muito dinâmico, rapidamente as coisas vão acontecendo. Então a impressão que dá é que Jesus está mais vivo e mais próximo da gente do que na leitura dos outros evangelhos, né? E que esse Jesus fala conosco até os dias de hoje. É sobre essa premissa que eu queria dividir esses 3 versículos com vocês essa manhã. Que a gente percebesse os versículos a partir da invasão de Jesus na nossa história hoje. A partir da invasão de Jesus na maneira como a gente se escolhe se movimentar, viver, pensar, relacionar uns com os outros. Amém? E esse capítulo 8 ele é importantíssimo no Evangelho inteiro, porque ele traz verdades importantes e difíceis de engolir. Nesse capítulo 8, Jesus apresenta verdades para os seus discípulos que eles não estavam muito prontos para admitir. E eram verdades duras. E elas são trazidas nesse capítulo 8, e a gente precisa atentar para cada uma delas, tentando perceber a forma como essas verdades têm implicação no nosso todo dia, ainda hoje, e repercutem diretamente na realidade da igreja, nessa realidade pós-moderna, na situação onde a gente se encontra hoje, no Brasil e no mundo. E é nisso que eu queria refletir com vocês essa manhã. Nos versos anteriores ao trecho que a gente leu,
Jesus aceita uma afirmação feita por Pedro, né? Ele argui os seus discípulos a respeito de quem eles pensam que ele é. E Pedro, revelado pelo Espírito Santo, declara que ele é o Cristo, não é isso? Então, Jesus recebe essa verdade da boca de Pedro e reconhece em outros textos de outros evangelhos, a gente vai ver Jesus dizendo assim, isso não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Espírito. E essa verdade que vem da boca de Pedro é algo realmente que vem do céu, e Jesus acata. Mas, logo em seguida, ele vai ajustar a expectativa dos discípulos a respeito do tipo de Cristo que ele seria. Entenda, Pedro não errou em admitir que Jesus era o Cristo. Mas Pedro precisava de uma percepção a respeito de Cristo diferente da que ele imaginava. E aí Jesus vai agora, nos versos 31 e 32 e 33, ajustar essa perspectiva. Ajustar essa visão, ajustar essa expectativa de Pedro. E provavelmente, gente, não era uma expectativa só de Pedro. Era uma expectativa dos outros discípulos, era uma expectativa dos judeus da época, era uma expectativa da nação. Havia uma expectativa na chegada de um Cristo, mas um Cristo estereotipado, um Cristo que se adequava às expectativas de todo mundo. E aí Jesus vai ajustar essa expectativa. E é por isso que ele traz uma nova informação, uma informação inusitada, uma informação que os discípulos não estavam prontos para receber. E ele diz, sim, eu sou o Cristo, mas eu sou o Cristo que vai sofrer. Eu sou um Cristo que vai ser rejeitado e eu sou um Cristo que vai morrer. Então, entenda que essa perspectiva faz oposição direta ao que se esperava de um Messias. A expectativa era de um Messias político, não é? Era de um Messias redentor da situação em que o povo se encontrava. Era um Messias que ia resolver o problema com Roma. Então, Jesus estava ajustando. Sim, eu sou o Messias, mas eu venho para sofrer. A liberdade que eu vou trazer não é uma liberdade política. A liberdade que eu tenho para oferecer é uma coisa diferente. O que eu tenho para oferecer é a liberdade de você, é uma liberdade para você de você mesmo, vamos dizer assim. Mas eles não estavam prontos para ouvir essa informação. Jesus estava propondo não apenas uma reforma no entendimento dos discípulos, mas ele estava propondo uma transformação radical de percepção. Nada muito diferente do que a gente percebe atualmente no evangelicalismo brasileiro. E eu vou ficar indo e vindo, tá? Do passado para o presente, para a gente tentar entender como esse Cristo vivo do Evangelho de Marcos tem tanta relevância na nossa história hoje. Atualmente, há no imaginário coletivo dos cristãos pós-modernos que Cristo vem embrulhado para papel de presente. Que ele vem em forma esférica, sabe aquela propaganda da escola? Não estou fazendo apologia à bebida alcoólica, não, mas que desce redondo. Jesus vem redondinho, para todo mundo engolir ele direitinho. E Jesus vem feito massinha de criança, que se adapta a qualquer situação e a qualquer realidade. Esse é o Jesus da modernidade. E não era muito diferente da expectativa da geração dos discípulos. Eles tinham uma ideia de como o Messias precisava vir. E eles queriam que Jesus se adaptasse a essa ideia. É exatamente o que a gente vê hoje. Hoje, os cristãos pós-modernos desejam um Cristo que se adeque ao pensamento pós-moderno. A liquidez dos pensamentos, a rapidez com que as coisas mudam. Se você está inserido nas redes sociais, você vai perceber que a coisa é muito veloz. Todo dia a verdade muda. Tudo é muito sem forma. Não tem nada absoluto mais. E aí, essa cristandade pós-moderna quer um Cristo assim. Do mesmo jeito que Pedro nutria expectativas a respeito de Jesus, nós também nutrimos expectativas a respeito de Jesus. É um Cristo que é muito agradável aos ouvidos. É um Cristo cujo discurso é muito fácil de aceitar. É um Cristo que é bonito aos olhos
e aquece o coração. A ideia atual do Evangelho é praticamente oposta à das Escrituras, gente. E o Jesus vivo do Evangelho de Marcos propõe para nós uma revisão da nossa percepção a respeito de Cristo. Jesus é o Nazareno, mas ele também é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, mas ele também é o leão. E desassociar aspectos de quem Jesus é diminui Jesus, entende? Todas as vezes que a gente teima em apresentar Jesus a partir de uma premissa apenas, ou a partir de um traço do seu caráter, a gente diminui Cristo. E é isso que hoje em dia a gente está vendo por aí. É um Cristo pequenininho. É um Cristo que tem que ser pequeno, porque senão ele não cabe em qualquer lugar. Eu gosto demais quando o apóstolo Paulo fala que não é a gente que recebe Cristo, mas a gente tem que estar nele. Essa ideia de receber Jesus no coração diminuiu Jesus, a gente nem percebeu. A palavra nos orienta a entregar tudo. Nós temos aqui a entregar a vida para Jesus. No dia que você for contar seu testemunho, nunca mais use a expressão eu recebi Jesus. Eu aceitei Jesus. Não use mais isso, não. Diga, eu entreguei minha vida para Jesus. É você que é dele. Jesus não cabe no teu coração, não, querido. Ele é muito maior do que isso. E essa ideia, sem a gente perceber, foi diminuindo Jesus, diminuindo. Entenda que não existe cordeiro sem leão. Não existe o Nazareno sem o Cristo. E qualquer imagem ou estereótipo de Cristo menor que isso prefigura uma personagem bíblica muito conhecida da igreja, mas pouco falada, que é o anticristo. Então, Pedro nem percebeu, mas quando ele propôs para Jesus que Jesus fosse diferente do que o Cristo que ele deveria ser, ele estava propondo que Jesus fosse um anticristo. E a igreja faz isso o tempo todo. Pedro não sabia, mas quando questionou a afirmação de Jesus a respeito do tipo de Cristo que ele teria que ser, que ele deveria ser, ele propôs exatamente quem ele jamais poderia propor. Ele propôs que Jesus era um anticristo, uma figura mitológica, romântica, atendendo às expectativas da maioria. E não é isso que a gente vê hoje. O Cristo apresentado pela igreja pós-moderna é um Cristo mitológico. É um Cristo romântico. É um Cristo bonitinho. Que cabe na expectativa de todo mundo. Qualquer semelhança do episódio que a gente leu há 2000 e lá vai pedrada, com o que a gente vive hoje, não é mera coincidência, gente. Outro ponto interessante da definição de Jesus a respeito do tipo de Cristo que ele deveria ser é o caráter voluntário do sofrimento, que é outra coisa que a nossa geração não está preparada para ouvir. Nós somos a geração do antissofrimento. E quando Jesus afirma que sofreria, e em nenhum momento ele convida os discípulos a uma militância contrária, ele não diz, eu vou sofrer, vocês têm que se armar. Eu vou sofrer, vocês têm que me defender. Ele não convida a militância, ele não convida a guerrilha. Ele define que a sua morte tinha um caráter sofredor e tudo bem. E fazia parte. Ele propõe o absurdo de que ele morreria e o faria voluntariamente. E isso é tão absurdo para Pedro que ele não se contém. Ele não espera um momento oportuno, ele não espera a poeira baixar, ele nem escolhe as expressões que usa. Ele chama Jesus à parte e, como alguém próprio da fala que ia trazer, eu imagino que Pedro devia estar meio orgulhoso, porque tinha acabado de ser honrado por Jesus, né? Momentos antes, ele tinha sido honrado por ser revelado pelo Espírito. Eu acho que subiu um orgulhozinho no coração de Pedro. E aí ele audaciosamente confronta Jesus. E o engraçado é que a expressão que ele usa
A expressão começou a repreendê-lo é a mesma expressão que a gente vai encontrar em outros textos bíblicos onde Jesus repreende demônios. É a mesma expressão no grego. Doido Pedro, né? Pedro repreende Jesus como quem repreende um demônio. Pedro repreende a fala de Jesus com veemência, com intrepidez, com ousadia, com dureza. Ele é imperativo, ele é categórico na fala. Jesus, não diga besteira. Eu já perdi as contas de todas as vezes que eu rio lendo essa passagem, da audácia de Pedro. Mas o interessante é que não é diferente do que a gente tem feito com Jesus atualmente. É a mesma coisa, a gente vê isso acontecer o tempo todo. Basta abrir um YouTube da vida e ver um pregador desses aí da graça desgraçada, como diz meu marido. Atualmente insistem em redesenhar Jesus e a sua palavra. Querem conjugar o verbo em um tempo, modo, pessoa e número, diferente para que se adeque ao tempo, modo, pessoa e número da maioria. Ora, o verbo não se conjuga, o verbo é. E acabou-se. E o povo quer conjugar o verbo em outro tempo, quer conjugar o verbo em outro modo, em outro número, para que o verbo se adeque. A gente continua fazendo a mesma coisa que Pedro fez. Para se adequar a essa geração mimizenta, a essa geração preguiçosa, imediatista e egocêntrica. Pedro estava vivendo esse momento egocêntrico na história dele. E a igreja está repetindo a mesma coisa agora. E a gente precisa fugir desse estereótipo. A gente precisa fugir dessa realidade. Gente, não tem nada mais atual do que o Evangelho de Marcos, não. Não tem nada mais atual do que as Escrituras. A própria frase, Jesus te ama, quer ver? Mais ou menos na década de 80, essa frase invadiu o movimento evangelístico no Brasil. E aí, até hoje, ela repercute, todo mundo começa a evangelizar com a frase Jesus te ama, não é? Principalmente as comunidades de periferia, assembleianas, né, e neopentecostais. E aí, o que aconteceu com essa frase? Essa frase trouxe consigo, no decorrer dos anos, uma ideia diminuída do que o evangelismo precisa ser. Aboliu-se o convite ao arrependimento, presente em todos os discursos evangelísticos das Escrituras, e a gente foca em um atributo de Jesus, apenas. Aí isso diminuiu Jesus. E fez essa sensação de que Jesus está a meu serviço. De que Jesus está a serviço das pessoas. É uma ideia impregnada de egoísmo. É uma ideia mercenária de amor. E a gente, sem perceber, acabou apresentando para o mundo um Cristo diminuto. Pequeno demais. Pedro não estava pronto para aquele Cristo que fazia oposição às expectativas mercenárias dele, às expectativas egoístas dele. Pedro tinha um Cristo desenhado, muito arrumadinho na cabeça, que respondia exatamente ao que ele esperava. E Jesus não se adequava àquilo. Era como se ele estivesse tentando colocar um bloquinho redondo no buraco quadrado. E ele queria a fina força que Jesus fosse do jeito que ele esperava, por isso ele repreende Jesus. Por isso ele não se contém. Por isso ele arrota aquele absurdo. E aí a minha pergunta para você hoje, você não precisa responder, é: será que você também não age do mesmo jeito como com Jesus? Será que quando Jesus se apresenta um pouquinho diferente das tuas expectativas, a tua reação não é a mesma? Essa semana eu tive uma experiência, 2 madrugadas atrás, eu tive uma experiência engraçada. Eu tenho tido dificuldade para dormir nos últimos dias. Aí teve uma madrugada dessa que eu me zanguei com Jesus. Eu disse assim, das audácias da gente na vida, né? Eu disse assim: Jesus, você quer me ensinar alguma coisa? Me ensine de outro jeito, desse jeito não está funcionando.
eu estou ficando irritada, eu passo o dia ruim, eu não consigo entender nada. Se é para eu ler a palavra de madrugada e orar, não está funcionando, porque está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Eu estou cansada, briguei com Jesus mesmo. E aí, quando eu fui meditar no texto, eu disse, eu estou andando onde Pedro. Eu estou querendo que ele se ajuste à minha expectativa. E a gente faz isso o tempo todo, gente. A gente faz isso o tempo todo. Pedro não entendia que o tipo de condenação e morte que Jesus propunha exporia a corrupção da atualidade, do momento em que eles estavam vivendo, a corrupção do sistema, do mundo, em oposição à santidade de Deus. Pedro não entendia que para haver perdão genuíno, amor perfeito, sacrifício vicário, tinha que ter sofrimento. Do mesmo jeito que a gente. A gente, quando se depara com o sofrimento, a gente fica nele. A gente perde a perspectiva de futuro, a gente não consegue enxergar mais nada, a gente fica míope do dia para a noite. E aí a gente não consegue perceber o que é que Deus está construindo, o que é que Deus está fazendo. Alguns anos atrás, eu perdi minha cunhada, a irmã mais nova do Dino. E foi muito rápido, assim, a gente teve, acho que foi 1 ano, Dino, que ela adoeceu até a morte. Jovem ainda, não era casada, era a última irmã solteira dele. E quando minha cunhada adoeceu, a gente é uma família muito grande evangélica, e tem crente para todo gosto na nossa família, certo? O Dino é o 9º, então, imagina aí, tem neopentecostal, tem reformado, tem para todo gosto. E o pessoal do movimento neopentecostal estava tudo lá, melando a menina de óleo da cabeça aos pés, e ungindo tudo, e brigando com o capeta, né? E tendo certeza e convicção de que Deus ia curar. E a gente via aquele movimento, a gente e o Carlinhos, né? Porque o Carlinhos é cunhado do Dino. A gente via aquele movimento, a gente ficava olhando, sabe? Aí o Dino dizia assim, meu Deus, o povo não está entendendo nada. Porque, paralelo ao que estava acontecendo, paralelo ao corpo da minha cunhada definhando, ela estava resolvendo a vida dela com os relacionamentos, ela estava chamando pessoas com quem ela tinha problemas para resolver, ela estava perdoando e sendo perdoada. E havia um movimento de cura acontecendo na alma e no coração dela e das pessoas ao redor. O ambiente de cura era tão real, mas ninguém conseguia enxergar, porque estava todo mundo cheio de uma expectativa. E aquela expectativa estava cegando todo mundo. Foi isso que aconteceu com Pedro. É isso que acontece conosco quando a gente começa a relacionar com Jesus a partir da expectativa e não da esperança. E eu queria dividir essas duas possibilidades para a gente entender melhor como a gente deve se relacionar com Jesus, a fim de que ele seja esse Cristo grande, gigantão, completo, e que a gente se submeta a quem ele é e não o contrário. Existem 2 possibilidades nas quais a gente se relaciona com Jesus. 2 pilares. A gente pode escolher. Ou a gente vai se relacionar com ele sob a premissa da expectativa ou sob a premissa da esperança. Expectativa normalmente está relacionada aos formatos, ao tempo, à maneira, a partir da minha ótica. Esperança está relacionada à pessoa de Jesus e, portanto, à sua vontade. A gente pensa que só nutre expectativas nas relações com pessoas, mas a gente nutre muitas expectativas em relação a Deus. E por isso que a gente se frustra com Deus e por isso que a gente desenha um Deus que cabe no nosso bolso. Sem a gente perceber, a gente está fazendo ídolo para nós, um ídolo que se chama Deus, um ídolo que a gente diz que é o Deus das Escrituras, mas, na verdade, não é. Porque ele é muito pequenininho para caber na minha expectativa, entende? Imagina você na situação de Pedro. Como é que você ia agir? Se o Cristo que você esperava, redentor das massas, solucionador do problema político de Israel, de repente dissesse para você que não, que ele ia morrer. Como é que você ia reagir? Sinceramente, eu acho que ia fazer a mesma coisa que Pedro fez. Eu ia dizer, não, Jesus. De jeito nenhum, eu não vou deixar.
E eu ia usar um discurso disfarçado de amor, disfarçado de submissão, respeito e proteção de Cristo, mas que, na verdade, estava defendendo o meu. Que, na verdade, estava defendendo a minha expectativa. A palavra de Deus diz, no Salmo 39, verso 7, assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. E em 1 Timóteo 6,17, ordene, esse texto é incrível, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem depositem sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Expectativa é totalmente diferente de esperança. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, eu já ouvi várias vezes. Você não pode colocar expectativas nas pessoas. Direcione suas expectativas a Deus. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Mas anote aí o que eu vou dizer para você hoje de manhã. Não direcione expectativas a Deus, não. Espere nele. Expectativas vêm cheio de formato, desenho e plano. Não tem como você nutrir expectativa e não fazer um desenho sequer dela. Foi isso que Pedro fez, por isso se frustrou. Por isso se levantou com voz satânica contra Jesus. Pedro estava cheio de expectativas a respeito de Jesus e o Senhor o exorta para que mude da expectativa para a esperança. E aí Jesus diz: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Que frase poderosa. Ele diz: você está cheio de expectativas do coração e você não sabe o que é esperança. E você pensa em quais coisas? Você pensa nas coisas dos homens ou nas coisas de Deus? Todas as vezes que substituímos nas nossas lentes espirituais pelas lentes naturais, a gente faz a mesma coisa. Nós incorremos no pecado de Pedro. Todas as vezes que a gente troca de óculos, e a gente, no lugar de olhar sob a ótica do eterno, olha sob a ótica natural, a gente incorre no mesmo pecado. Portanto, a gente age como um diabo. Todas as vezes. O desafio para nós, discípulos de Jesus, é manter a mente nas coisas do alto. E hoje, mais do que jamais foi necessário, nós precisamos continuar olhando para o alto. Hoje, mais do que nunca. Não dá mais para ser crente fiel às Escrituras sem ficar olhando para o alto o tempo todo. É condicional para o tipo de cristãos que desejamos ser no futuro. A coisa só vai piorar. A coisa só vai ficar cada vez mais líquida, cada vez mais frágil, aguada. E para a gente ser firme e perseverar até o fim, nós precisamos ficar com os olhos fixos na esperança que vem do alto. Sem negociar princípios e valores. A gente tem que ser radical. Não dá mais para questionar as coisas de Deus, sabe? Ou é o evangelho todo, ou não é o evangelho de jeito nenhum. Ou é o Cristo todo, ou não é Cristo. Se falta alguma coisa no seu Cristo, ele é um anticristo. Se não é o Cristo bíblico, não é Cristo, gente. Ou pensamos absolutamente sob a ótica bíblica, evangélica, cristocêntrica, de valores e verdades bíblicas, submissos às Escrituras, ou não poderemos ser discípulos de Jesus. Não poderemos. Ontem a gente estava conversando, eu, Dino e o Carlinhos, e a gente falando que a sensação que a gente tem é que daqui a pouco vai ficar difícil a gente dizer que é evangélico.
Porque a coisa está tão distorcida e cada vez tão terrível, e a gente olha para o cenário nacional, então, o povo se degladiando e perdendo tempo falando besteira, quando a gente podia estar ocupando as redes sociais e tantos outros espaços que têm sido abertos para o evangelicalismo brasileiro para falar da verdade. E a gente fica perdendo tempo com besteira. E daqui a pouco o nosso discurso vai ficar intolerável para as pessoas. E a gente vai ter que ser uma categoria diferente. Sei lá como é que vamos chamar a gente. Nós somos os da Bíblia. Já que a Bíblia agora tem que ser atualizada, né? Nós somos os da versão, sei lá, a gente vai ter que ser os São João Ferreira de Almeida. Quem é que você é? Qual é a sua religião? Eu sou da do João Ferreira de Almeida. Eu sou a do Calvino. Vai ter que ir para um esquema desse para poder a gente conseguir se identificar como homens e mulheres fiéis às Escrituras. É. Porque está difícil. E a gente tem que manter a firmeza. E a gente só consegue mantendo a esperança e se despindo de expectativas. E o último ponto que eu queria levantar é o caráter público da exortação de Jesus a Pedro. O texto que a gente leu diz que Pedro chama-o à parte, né? Quando Jesus diz que vai morrer, que vai sofrer, que vai ser entregue às lideranças para ser envergonhado, ele chama Jesus à parte para repreendê-lo à parte, para questionar Jesus à parte. Mas Jesus não. Diz o texto que Jesus olha para os discípulos presentes e faz oposição ao engano. E o que é que eu quero trazer para nós a partir desse entendimento? As mentiras, as heresias, as adaptações bíblicas às ideologias modernas ou aos sofismas atuais, elas sempre serão disfarçadas, gente. Sempre. Sempre vai parecer verdade. Sempre vai estar... Vem aqui conversar comigo, sabe? Sempre vai estar escondidinho. Porque senão não é engano. Nunca vai estar abertamente, por exemplo, se você procura alguns teólogos liberais da atualidade, você sempre vai ter um discurso muito parecido, muito bonitinho, politicamente correto. Fica até difícil você se opor. A menos que você consiga estar frente a frente com o cara, fica difícil você se opor, porque tem verdade bíblica inserida na história e a coisa fica muito disfarçada. Sempre vai acontecer assim. Toda a adaptação das Escrituras sempre vai ser enganosa. Mas a verdade não. A verdade tem que ser proclamada na luz. Assim como Jesus disse para todos que Pedro estava enganado, nós vamos precisar nos posicionar radicalmente e publicamente. E isso vai precisar de coragem, convicção, muita esperança e muito amor. Por isso, mais uma vez, eu queria te convidar a se despir de expectativas. Por favor, viva como quem espera em Jesus. Eu não queria parecer que eu estou fazendo apologia ao não sonho, certo? Porque eu acho que sonhar, a palavra diz que a gente tem que sonhar, né? Mas eu queria que você aprendesse a sonhar os sonhos de Deus e não os seus. A gente tem uma mania de fazer planos e convidar Deus para os planos da gente. A gente tem uma mania de traçar metas, escrever no papel. A gente está chegando no final do ano, né? Todo mundo faz os projetos do ano seguinte, né? E faz aquela listinha, né? Das coisas que eu quero fazer. Eu quero emagrecer, eu quero começar a juntar dinheiro, eu quero viajar para não sei aonde, eu quero ter filho, eu quero casar, nananã, nananã, e faz aquela listinha. E aí, depois que a gente faz a listinha, a gente bota o joelho no chão e se ajoelha em cima da listinha. E aí pede a Jesus para abençoar a listinha. Não é assim que a gente faz? Você pode não fazer literalmente assim, mas você faz. Quando, na verdade, era para a gente entrar em oração com papel em branco.
e clamar o Espírito Santo, que diz a Bíblia, nos direcionaria a todas as coisas, o que é que vai ser para 2021, Jesus? Sabe, eu não preciso saber o que é que vai acontecer em dezembro de 2021, não, minha gente. Eu só preciso saber o que é que vai acontecer no dia 1º de janeiro. Nós temos uma experiência pessoal muito engraçada. A gente sempre foi muito desprovido de sonhos, sabe? Quando a gente casou, na verdade, quando a gente se conheceu, eu tinha 17 anos, o Dino tinha 21. E a gente logo teve certeza que era para casar, mas 2 lisos, não tinha onde cair morto, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Eu acho que juntos a gente não fazia um salário mínimo. E não tinha expectativa. Eu me lembro que foi o único período da minha vida em que eu sonhei. Mesmo assim, de traçar objetivos. Mas era tanto sonho frustrado, entrava um ano, saía outro, e nada do casamento acontecer. Foram 6 anos e meio de namoro, gente. Pensem no sofrimento. E nenhum dos sonhos que a gente nutriu, nenhum deles aconteceu. Foi frustração em cima de frustração, até um dia que a gente entendeu que a gente tinha que parar de sonhar os nossos sonhos e esperar em Deus. Quando a gente começou a esperar em Deus, com menos de um ano a gente estava casado. E aí, a partir dali, parece que a gente aprendeu. Então, a gente foi vivendo. E as coisas foram aparecendo. E a gente servia ao Senhor no louvor. Sempre fomos de louvor. O Dino tocava baixo, cantava e eu ministrava louvor. E nessa jornada de louvor, a gente, de repente, se pegou de novo querendo sonhar. E aí a gente fez sonhos de novo, para ser tudo frustrado. A gente teve por 3 vezes sentado com gravadoras, nas biqueiras de assinar contrato, e Jesus não deixou. E aí, depois, a gente aprendeu mais uma coisa a respeito da frustração dos nossos sonhos pessoais e mais um convite do Espírito Santo a sonhar com Ele. E nunca a gente imaginou que Deus ia tirar a gente dos palcos para o sertão nordestino. Nunca a gente imaginou que a gente ia deixar os microfones para falar para mendigos e moradores de rua. Nunca a gente imaginou que Deus nos traria para onde a gente está hoje. Jamais. É uma história completamente contrária ao que a gente tentou sonhar. Mas muito melhor do que a gente jamais imaginou. Porque bom para discípulo de Jesus é obedecer. Não é viver coisas mirabolantes e ter passaporte carimbado. Isso é bom também. Deus ensina nessas coisas e nos presentes que Ele proporciona a gente viver, mas tudo tem propósito, gente. Na vida do discípulo de Jesus, nada é de graça. Deus não tem filhos mimados, tá? Não mesmo. Já ouviu essa expressão, Deus mima os seus filhos? Mima não, porque Ele não tem filho mimado. Tudo que Ele te presenteia, Ele presenteia com um propósito. Tudo tem um motivo. Tudo tem um desdobramento. Mas para quem espera, não para quem tem expectativa. Nós precisamos desenvolver isso. E em relação à firmeza, em relação à necessidade de nos expor, né? Estou voltando aqui para o que eu tinha aberto um parêntese. Como o engano vem sorrateiro, a verdade vem aberta na luz para que todo mundo veja. E o texto que eu queria partilhar com vocês a respeito disso se encontra em 2 Coríntios 4, verso 2. Se você puder abrir, eu queria que você lesse comigo. É um texto importante, eu queria que ele ficasse gravado no seu coração essa manhã. E que ele seja um farol para te direcionar como você precisa se portar, como você precisa entender quais são os próximos passos para a igreja no Brasil, nesse bairro, na cidade de Fortaleza, no mundo. Nós precisamos nos posicionar desse jeito aqui. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Vamos ler de novo? Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Aqui é quem nós somos. Nós não somos uma sociedade secreta, cheia de subterfúgios, enganos, palavrinhas aliviadas e discursos bonitinhos. Nós somos os da exposição clara das Escrituras.
Nós somos o povo da Bíblia. E para ser discípulo de Jesus nos últimos dias, só esses aí é que vão perseverar até o fim. Não dá para abrir, gente. Ou é ou não é. Uma vez o Dino estava conversando com um pastor amigo nosso, um pastor de uma grande comunidade em Fortaleza. Grandona. Eu não vou falar mais não, senão vocês vão saber quem é. E aí o Dino conversando com ele, eles estavam falando sobre algumas coisas a respeito dos cultos, de como a igreja deveria se comportar. E aí ele disse assim para o Dino, mas Dino, o Dino estava fazendo oposição a algumas modernidades aí. E aí o pastor disse assim para o Dino, mas Dino, você não acha que no evangelho tem umas zonas cinzas? A Bíblia não tem assim umas áreas que ela não fala muito bem claramente sobre as coisas? Aí o Dino diz assim, cara, me desculpa, mas a minha Bíblia são letras pretas em páginas brancas. Não tem zona cinza. Ou é ou não é. Aí outro dia a gente recebeu um outro pastor na nossa casa, hoje ele está em Brasília. Uma dessas comunidades emergentes, sabe? E ele caminhou com a gente durante alguns anos. Chegou menino, caminhou com a gente dos 14 aos 20, por aí, né? E depois a gente se apartou na caminhada ministerial, e aí ele voltou de viagem. Uma época foi na minha casa, num pequeno grupo, e a gente estava ministrando no livro de Atos, e fazendo um convite ao grupo a viver uma experiência mais parecida com a igreja primitiva. E aí, no final, ele me chamou assim num cantinho e disse assim, Mel, mas tu não acha que isso é uma utopia? Tu não acha que tentar viver a igreja primitiva é um negócio inalcançável? Tu não acha assim que tem horas que entre o certo e o errado a gente vai ter que escolher o menos errado? Eu não esperava ouvir aquilo daquele menino, sabe? E eu tomei um susto, eu acho que a minha reação e a minha cara deve ter assustado ele. Sabe? E eu disse assim para ele, não! Cara, no dia que eu achar isso aí, eu rasgo a Bíblia e vou ser só mulher do meu marido e mãe das minhas filhas e esquecer esse negócio de evangelho. Porque se a Bíblia não é toda do jeito que está escrito, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo papel de besta. Ele, não, mas eu acho que não pode ser assim, a gente não pode radicalizar demais, porque às vezes a gente vai ter que acolher as pessoas. Eu disse, não, cara, não é assim, não. E quem não se submete, tchau, infelizmente vai para o inferno. Outro dia eu estava ministrando na igreja e tinha chegado para mim uma crítica, né? De que eu estava sendo muito dura no púlpito e que tinha alguns visitantes que vinham só uma vez e não voltavam mais. E aí, nesse dia, eu disse assim, gente, é o seguinte, se você não quer obedecer à palavra de Deus, se você não quer se submeter ao que está escrito, tudo bem. A porta da rua serve em dia da casa. A gente vai continuar se tratando bem, se encontrando no shopping, às vezes a gente pode até marcar para tomar um café. Mas não venha dizer que você é cristão. Porque não é. Eu não vejo ninguém entrando em templo budista e querendo mexer com as regras do budismo. Vocês já viram isso? Não tem, né? Eu não vejo ninguém entrando numa mesquita muçulmana e querendo mexer no Alcorão. Querendo adaptar, ou como é que o outro queria fazer? Atualizar, né? Querendo atualizar o Alcorão. Ninguém faz isso, né? Mas com a Bíblia, todo mundo quer fazer, todo mundo quer mexer. Meu irmão, é só não ser cristão. Simples assim. Você quer viver sua vida de qualquer jeito, segundo as suas expectativas, seus sonhos, escravo dos seus prazeres, mais amante dos prazeres do que de Deus, vá. Faça o que você bem entende. Mas não venha querer entrar no aprisco dos santos e querer que a gente pregue o que você está a fim de ouvir. E querer que a gente ajuste as Escrituras para ela se adequar à sua expectativa de Cristo.
Nós não podemos cair e incorrer no erro de Pedro, gente. Não é Jesus que está para nós, somos nós que estamos para Cristo. Então, não quer caminhar junto? Tudo bem. Faz tempo que eu entendi que o Evangelho não é romântico. É uma caminhada bonita, mas é difícil. Não é romântico. Tem que ter sangue no olho. Tem que ser cabra macho. Tem que ser muito mulher. E mais do que nunca, queridos. E hoje eu não queria te amedrontar, eu queria te encorajar a permanecer nesse Cristo que veio desse jeito para sofrer e morrer. Esse Cristo que é cordeiro e que é leão. Esse Cristo que está revelado nas Escrituras e que não falta nada. Do jeito que é para a gente entender, ele está aqui. Que ele não precisa de subtrações para modernizar ou para ser aceito e mais bem entendido pela maioria. Porque a pegada nunca vai ser a maioria. A gente chama um bocado para só alguns permanecerem. Queria encorajar essa comunidade a não desanimar quando, de vez em quando, essa sala tiver com menos gente. Queria encorajar o trabalho que vocês têm feito aqui, junto com as crianças aqui por perto, de que, às vezes, essas crianças, algumas não vão subsistir, que vão entrar para o crime mesmo assim. Mas não desistam. Eu estou falando de uma experiência difícil com morador de rua. Trabalhar com adictos hoje em dia, na era do crack, é absurdamente difícil, as estatísticas são terríveis. As possibilidades de recuperação são infinitamente menores do que na era da cocaína e da heroína. Você não tem noção. Mas, anteontem, meu marido casou, o Manuelzinho, que saiu da rua, resgatado pelo Mais Sopa. E que há 7 anos atrás iniciou a caminhada dele com Jesus. E que foi resgatado, restaurado social, profissional e espiritualmente. Foi batizado por ele e anteontem o Dino casou ele. Está empregado, um homem de Deus. Casou porque entendeu que não podia viver em pecado. Eu acho que a gente conta os que estão nesse estágio, são quantos? Uns 4 ou 5? Em 8 anos de trabalho. Mas a gente não desistiu. Então, não desista. Permaneçam. Esse bairro precisa de vocês. Fortaleza precisa de igrejas fiéis, precisa de faróis, precisa de referência. O Brasil precisa de referências de casamento. O Brasil precisa de referência de homens e mulheres de Deus. O Brasil precisa de referência de discípulos de Jesus, obedientes às Escrituras até o fim. O Brasil precisa de adolescentes que sirvam e amem Jesus. O Brasil precisa de mães e pais discipulando seus filhos 24/7, porque a gente discipula o tempo todo, do acordar ao dormir. Não desistam e não sejam tentados a relacionar com Jesus a partir das suas próprias expectativas. Encham a mente de vocês e o coração das Escrituras. Elas vão ajudar você a esperar na pessoa de Jesus e não nutrir expectativas em Deus a partir das suas óticas egoístas e a sua impressão do que é bom. Amém, queridos? Eu queria orar por vocês. Feche seus olhos. Na verdade, eu queria que o Dino orasse. Pode vir aqui agora.